Fala galera, bem-vindo ao canal Baú do Cruzeiro. Estou aqui hoje com meu amigo Thiago Custódio para falar de Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Fala, Thiago. Boa noite, Baú. Se é que é possível falar boa noite no dia de hoje, né? Apesar que já são 2 dias, deu para esquecer um pouquinho. Vamos falar aí um pouco desse Palmeiras e Cruzeiro. O que você achou? Pois é, meu amigo, o começo do jogo ali foi um pouco difícil para o Cruzeiro. O Palmeiras estava marcando pressão em cima ali e o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade para sair dessa pressão, para sair jogando. Eu acho que esse esquema aí do Cássio, da saída de bola dele, ainda não está 100% entrosado ali com a defesa e a gente acabou tendo um pouco de dificuldade, né? Com isso, a gente teve muita dificuldade ali de sair pelas laterais, mas ali na metade, um pouquinho mais para o final ali do primeiro tempo, a gente conseguiu dar uma equilibrada no jogo ali. A gente até fez o gol, mas infelizmente fomos roubados, né? A palavra é essa, a gente foi roubado. Eu não acho que exista manipulação de resultado no futebol assim nesse nível, mas eu acho que é igual o Matos falou, né? A gente está numa guerra fria aí entre Flamengo, Botafogo, Palmeiras e a gente acabou tomando de graça aí nessa brincadeira. Mas e você, o que você achou do jogo? Baú, eu achei que a gente começou mal o jogo. Eu acho que o Cruzeiro tem entrado muito desligado no começo das partidas, não só nesse jogo contra o Palmeiras, até mesmo no jogo do Grêmio que a gente fez o 2-0. Se todos podem lembrar aí, a gente sofreu quase sofreu o primeiro gol aí, graças ao Anderson, a gente acabou saindo assim ileso daquela partida, né, no começo. Um gol ali que poderia resultar numa outra realidade da partida. Então, assim, eu vejo que o Cruzeiro está muito desligado no começo das partidas fora de casa. Então, eu acho que a gente precisa realmente rever isso aí. O Seabra precisa bater muito nessa tecla, porque a gente está muito desligado no começo dos jogos. E jogo grande, como foi o de sábado, cara, você não pode ter um minuto de vacilo. Essa é uma das grandes características do time do Abel, é ter foco, né, cabeça ali no lugar o tempo todo, focado no jogo. Então, o Cruzeiro precisa pegar esse mindset aí do Abel, que talvez, além do trabalho dele, que é fantástico, mas a gente pode falar que ele é um pouquinho hipócrita, né, pela declaração dele pós-jogo lá. Então, eu acredito que a gente tenha que melhorar esse quesito. A gente sofreu muito com as saídas pelas laterais também, com a saída de bola do Carlos, como você mesmo disse. Então tem algumas coisas, falando de campo e bola, né? Vamos tirar a parte de arbitragem que foi fundamental, mas falando de campo e bola, no primeiro tempo a gente deixou bem a desejar. O Palmeiras poderia ter, inclusive, feito uns 2, 3-0 ali no primeiro tempo. Com certeza. Pegando um gancho aí no que você falou da questão de erros, né? A gente muito falou aí antes dos jogos aí no WhatsApp, conversando aí entre a gente, que era possível ser uma vitória contra o Palmeiras na casa deles. Só que isso exige erro zero, né? Com erro zero já é difícil. Agora imagina entregando dois gols aí para o Palmeiras que aproveitou e o Cruzeiro até criou oportunidades ali, aquela chance do Arthur Gomes, mas tem que fazer, né, cara? Não adianta. Você tem a oportunidade contra o Palmeiras fora de casa, você tem que guardar o gol. Esse um ponto que você tocou importante do Arthur, né, cara? A gente tem que punir, né? Jogo grande a gente precisa punir o adversário, né, cara? É uma coisa que o Muricy sempre falou, a bola realmente pune, né? No futebol a bola pune. Então, se você não punir o adversário quando você tem a oportunidade, ainda mais num jogo desse tamanho, né? A gente pode até entrar na seara aí dos jogadores que não performaram tanto em campo, né? Você pode pegar aí o Willian Arthur Gomes como um dos principais jogadores que não performaram, né? Porque o Willian entrega aquela bola onde ele não estava pressionado, né? E a gente sofre o revés ali do gol do Flaco Lopes. E posteriormente, no segundo tempo, a gente tem uma oportunidade excelente, numa bola, salvo engano, do Kaique pro Arthur Gomes, e ele não faz o movimento corporal correto, e a bola acaba caindo na perna esquerda dele, que não é perna boa, e ele acaba finalizando para a defesa do Everton. Tem seus méritos? Sim, mas ali é a bola de punica. Ali é a bola do atacante frio, que sabe fazer gol, de guardar. Com certeza. Pegando aí o embalo também nos destaques, né, individuais do jogo, positivo e negativo, para você, quem que foi o melhor jogador em campo aí do lado do Cruzeiro? Acho que o Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo teve a partida mais consistente, na minha opinião, ali.
E você, um segundo jogador, quem você pensa que seria? Eu vou votar aí na consistência do Barreal, que não fez um grande jogo contra o Bragantino, mas ontem voltou ali a ajudar muito ali na dinâmica do meio-campo. Mais uma vez, ele poderia sair de campo ali com uma estatística, né, uma assistência, mas só negaram aí a assistência do Barreal, que tem jogado muito bem ali tem jogado muito bem aí nos jogos do Cruzeiro. Já o meu ponto negativo aí vai ficar para o Willian, cara. Eu acho que foi um jogo muito fraco dele, tecnicamente. Teve o erro grave, né, que ocasionou o gol no lance que você mesmo pontuou, que ele não tinha nem pressão. Então, assim, lógico que tem outros jogadores, eu vou deixar para você falar, mas eu fiquei muito decepcionado com a partida do Willian. Eu não sei até que certo ponto a parte de ser um jogo no gramado sintético pesou na partida dele ser ruim, né? Talvez uma insegurança de uma lesão, e um gramado realmente mais pesado, né? Mas eu vou ficar aí com um destaque negativo para a partida do Willian, que foi assim, teve o erro que gerou o gol e eu esperava mais dele ali, principalmente no apoio ofensivo que faltou muito ali pra gente, né? O jogo quando a gente perde, a gente acha um monte de culpado, né? E realmente teve esses jogadores aí que a gente comentou. Acho que o Verón também não fez uma partida bem abaixo. O Verón participa muito pouco do jogo, né? O Verón precisa ser um cara mais proativo, de pedir mais o jogo. É um cara que tem bola, é um cara que faz movimentos durante o jogo, que abre oportunidade, abre espaço para outros atletas atacarem às vezes um espaço, porque o Matheus Pereira pode achar um companheiro melhor posicionado. Ele faz bem esses movimentos, mas ele tem participado muito pouco desse trabalho de construção de jogadas na frente, né? Eu sinto que o Verón precisa entregar mais. Parece que às vezes eu tenho a sensação, posso estar enganado, mas parece que às vezes eu tenho a sensação que ele está um pouco desligado ali, principalmente nos jogos fora de casa. Nesse E sentido aí que você está falando, a gente tem exemplo aí na história recente do Cruzeiro de jogadores que desligavam no meio da partida, né? O próprio Arrascaeta, ele às vezes ele sumia durante um jogo, só que quando ele pegava na bola ele decidia, né? O sim, Verón ele ainda não tem esse status aí de um jogador que ele pode se dar o luxo de estar aí morto no jogo e de repente ele aparece porque ele não tem essa qualidade toda. Assim, eu até acho que ele tecnicamente ele é refinado. Só que ele não é um jogador fora de série, né? Então, eu acho que ele precisa ajudar ali mais ali na parte defensiva, na recomposição, aparecer mais sem a bola, porque hoje em dia o futebol pede isso, né? Uma intensidade maior. Se não tiver, quem sofre é o Cruzeiro. E nessa brincadeira aí ele vai acabar perdendo a vaga no time pro Lautaro, que dos dois jogos que entrou, o cara correu o tempo todo, apareceu, e isso aí vai ganhando ponto com o Seabra, né? exatamente, sem dúvida. Eu acho que é um fator que ele precisa melhorar muito, do jogo sem a bola, né? Ajudar na recomposição. Um ponto que você comentou no começo, que eu acho que é relevante a gente falar, é a questão da arbitragem, né? Eu particularmente, eu sou um cara que eu não gosto de colocar a culpa na arbitragem, eu sempre tento olhar para dentro de casa primeiro, a gente apontou Sim. isso, mas é impossível você não cravar que a arbitragem influenciou diretamente na partida, porque se o Cruzeiro empata aquele jogo no final do primeiro tempo, o anímico para o vestiário era outro, né? Talvez o Cruzeiro não entrasse desligado também no segundo tempo quando ele entrou, que o Deivaldo tirou uma bola, a gente tem que lembrar do Felipe Anderson, que ele deu o carrinho cortando, que aquela bola era bola de gol, né? Sim. E esse anímico, né, dessa anulação do gol deixou o Cruzeiro totalmente desligado na partida e demorou a engrenar no segundo tempo. Então, é impossível a gente falar, se o Cruzeiro tivesse empatado, não teria perdido, o jogo teria ficado empatado. Cara, a gente não pode trabalhar com essa hipótese, porque é futebol, tudo podia acontecer naquele jogo. O Cruzeiro podia perder, podia ficar empatado, ou o Palmeiras podia ganhar. Mas, de fato, o juiz muda o contexto da história do jogo. Primeiro, porque ele mudou o critério. Ele não estava marcando nenhum tipo de falta. No segundo tempo, depois dessa lambança do VAR, ele começou a marcar tudo quanto é tipo de faltinha. Né? E mesmo assim foi conivente também em outros com o Palmeiras, né, na questão de rodízio de falta em cima do Matheus Pereira. E um outro ponto, aquela falta do Zé Rafael, aquele pisão no tornozelo do Matheus Pereira, que eles quase saíram na mão ali no começo, cara, aquilo ali era lance de expulsão, velho.
E teve um lance suspeito no Willian também, que o Willian toma uma mão na cara, dentro da área, que o VAR sequer chamou. Então, assim, é impossível a gente pegar esse jogo e não colocar um pouco na conta da arbitragem. Não, com certeza. A gente tem que falar. Eu deixei mais pro meio e final do vídeo para a gente falar de arbitragem, porque querendo ou não, a partir do momento que você tem um erro capital ali durante o jogo, você condiciona todo o restante da partida ali, porque além da questão do resultado, você tem a questão também da irritação dos jogadores, né? Porque os jogadores vão pro vestiário ali, os caras sabem que o lance foi para que o gol foi mal anulado, e isso irrita os jogadores. Você não tem jeito, o cara influenciou ali no resultado da partida, não tem o que fazer. A gente lamenta, né? Porque o Cruzeiro tinha a chance de sair ali com um resultado melhor, ou pelo menos competir mais pelo resultado, porque se o jogo vira empatado ali, é outra coisa, né? Porque, igual você falou, o Cruzeiro vai para o vestiário com resultado positivo, o Palmeiras vai com resultado negativo, e querendo ou não, no segundo tempo eles deram a bola para o Cruzeiro jogar e ficou esperando para um erro do time para poder matar o jogo, porque estavam numa situação muito confortável, né? Então, claro que toda essa situação aí, infelizmente, condicionou a partida e alterou o resultado. Sem sombra de dúvida. E eu até mencionei animicamente, né, falando que o time poderia ir para o vestiário de uma outra forma. E eu te pergunto, como fica o anímico do time para esse jogo contra o Juventude? A gente já teve notícia aí que o Samuel colocou agora há pouco, né, de expectativa de mais de 40 mil pessoas no Mineirão, num jogo às 19 horas. Temos que lembrar também que todos os horários que o Cruzeiro tem jogado são terríveis no Mineirão, e mesmo assim a torcida tem comparecido. O que você espera desse jogo aí, Baú? Cara, eu acho que o Juventude é um adversário assim bem acessível para o Cruzeiro. A gente tem que ganhar bem para poder. A gente não pode entrar naquele espiral de derrotas, né? O Cruzeiro tropeçou contra o Palmeiras fora de casa, sem contar aí a questão do árbitro. É um resultado assim normal. E o diferencial do Cruzeiro tem sido não dar mole dentro de casa, né? O Cruzeiro ganhou do Botafogo dentro de casa. Então, assim, apesar que não é o mesmo Botafogo que é hoje, mas é um time muito forte e que tem a melhor campanha fora de casa no campeonato. Então, assim, o Cruzeiro tem que ir lá, contra o Juventude, ganhar o jogo, voltar, continuar somando pontos, porque a sequência depois é bem complicada, né? O Cruzeiro pega o Botafogo fora de casa, depois o Fortaleza e o Atlético no Mineirão. Então, assim, é um jogo para a gente é, ter as estreias aí, talvez, do Wallace, né? É um jogo que o Matheus Henrique deve começar a titular, porque o Barreal está suspenso. E no ataque ali, eu acho que duas coisas que não pode acontecer. Primeiro é o Robert ganhar mais oportunidade, porque eu acho que esse ano já deu, não deu certo. Volta para o sub-20, ano que vem a gente tenta de novo, não sei, de repente emprestar o jogador. E o Gabriel Veron também, eu acho que tá na hora aí do Lautaro ter uma oportunidade começando e a gente vê o que vai dar aí. Dentro de casa, o Cruzeiro é muito forte, vai ter o apoio da torcida e a minha expectativa não pode ser outra, né? Uma vitória. Sem dúvida. Eu acredito que a gente consiga buscar essa vitória também. O jogo não vai ser fácil, o torcida tem que ter paciência. O Cruzeiro vai ter que rodar muito a bola para entrar na retranca do Juventude, que já era um time que jogava com linha baixa, com o treinador que estava lá, com o Roger Machado, e o Jair Ventura não é muito diferente, né? Ele deve manter a estrutura de trabalho ali do Roger, porque estava indo bem, e ele ainda não teve tempo de implementar seu trabalho. Mas o Juventude vem com dois desfalques, Gilberto e um outro jogador que eu esqueci o nome agora. É o Jadson que jogou com a gente aqui. E o Jadson? Jadson Volante. Orelha, né? O Jadson Orelha, É, Champions é isso mesmo, orelha de taca. Então, assim, são desfalques importantes. Gilberto, eu tava torcendo realmente para ele não jogar, porque, cara, esse tipo de coisa acontece com o Cruzeiro, o cara não fazer nada aqui e dar vida no jogo quando Sim. joga contra a gente, né? Então, eu tenho expectativa muito boa também, mas a gente vai ter que ter paciência, porque se o gol não sair no começo, pode pintar aquela agonia, principalmente
Se o Seabra não tirar Lucas Silva, que eu acho que ele não vai tirar nesse momento, o meu meio-campo seria Lucas Romero, Vitinho e Matheus Henrique, mas eu acho que ele não vai fazer E o isso. Matheus Pereira, Ele, né? e o Matheus Pereira, sim, eu acredito que ele vai colocar o Matheus Henrique no lugar do Barreal e não o Vitinho, e vai manter o Lucas Silva. Infelizmente. Nesse ponto que você falou aí, por exemplo, o resultado do jogo vai influenciar muito na pressão que ele vai sofrer depois, né? Porque, por exemplo, Sim, se ele vem dando oportunidade pro Vitinho ali na minha esquerda, se nesse jogo ele vai com o Lucas Silva, em vez do Matheus Henrique ali de mais recuado, e o resultado não vem, cara, ele vai arrumar uma confusão para ele aí. A gente está também. fechado com o Seabra, mas a gente sabe que o torcedor médio ele quer. Se ele não vê os reforços em campo, esse cara vai passar mal aí. Sim. Talvez é o que você falou, eu até me confundi. O meu meio-campo seria esse, mas talvez ele entre com o Vitinho para manter a coerência e não entre com o Matheus Henrique. É uma das possibilidades que pode Ah, não, acontecer mas também, dele o entrar Matheus Henrique, ele vai jogar, cara, ele vai jogar. Isso até é uma informação mesmo, em assim, formação. ele vai jogar. Agora, mas é isso que você falou, eu acho que ele vai jogar no lugar do Barreal. E aí o Lucas Silva vai jogar Romero, Lucas Silva, E Matheus Matheus Pereira Henrique pela e esquerda. Matheus Henrique, né? O que não me preocupa tanto, porque o Matheus Henrique ele tem velocidade e ele tem muita qualidade ali para fazer a função do Barreal. Só que a gente ganharia mais com o Matheus Henrique no lugar do Lucas Silva e fazendo ali, né? O Vitinho fazendo a posição que ele vem fazendo e está se destacando. E fica Sem dúvida. ruim porque, igual você falou, questão de coerência. O Vitinho vinha bem. Ele vai preferir colocar outro jogador para manter um jogador que ele gosta. E aí, se o resultado não vier, meu filho, ele vai ter que lidar aí com as consequências. Não, e se a gente for falar, eu não sou o cara da tática, né? Eu não sou o Pedro Torres ali de posicionamento, né, de jogadores, nem a Amanda, mas assim, um exemplo, se a gente for analisar função, o Vitinho realmente ele espelha a função do Barreal, tanto distribuição de jogo quanto na parte defensiva, que o Barreal também volta muito para dobrar a marcação com o lateral. O Matheus Henrique não tem essa característica. Então, eu acho que ele mexeria muito na estrutura ali de jogo dele, colocando o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique ele é muito mais dinâmico com a bola no pé, mas ele não é esse cara que dá tanto combate, né? Como o Barreal faz, por exemplo, e como talvez o Vitinho poderia fazer, e fez em vários jogos que ele entrou, né? Recompondo, marcando lá atrás, ajudando na marcação. Então, vamos aguardar aí para ver o que o Seabra pode nos entregar aí na quarta-feira. É isso aí, Thiago. Vamos ficando por aqui. A gente falou aí, né, sobre o jogo, falamos sobre as expectativas para a próxima partida. Então, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Abraço, pessoal.